senadores, senhoras senadoras, o senador Ariovisto inspirou-me a vir à tribuna quando ele desenha esse cenário sombrio que vivemos na atividade pública brasileira, com a inversão de prioridades e de valores. Nós imaginávamos que depois das eleições de 2018, o país viveria a época das reformas. E, no entanto, verificamos que o desvio de foco e a transferência de responsabilidades é a estratégia adotada como nuvem a acobertar os grandes problemas nacionais. Há alguém pautando a imprensa e a política. Certamente o presidente da República especializou-se em pautar a imprensa e a política, desviando o foco dos gravíssimos problemas que enfrentamos no país. Certamente, o debate político não está centrado nas questões cruciais para a nação. Não vou enumerar os temas que têm sido elencados, selecionados pelo presidente e seus seguidores nos últimos tempos para desviar o foco dos grandes problemas nacionais. Eu indago, e o compromisso das reformas? E o compromisso da mudança do sistema considerado promíscuo, do denominado toma lá da cá? Essas mudanças não ocorreram. Nós estamos sustentando o mesmo sistema e verificamos que aqui na esplanada dos ministérios há um deserto de ideias, porque não há iniciativas construtivas, reformistas. A reforma tributária, hoje discutimos na reunião de líderes, o senador Ariovisto acaba de destacar que o que chega como reforma do imposto de renda é um remendo a uma colcha de retalhos. O nosso sistema tributário está muito longe da modernidade. Aliás, o nosso sistema tributário está muito longe dos sistemas adotados nos países mais avançados do mundo. E o Senado vem se debruçando sobre uma proposta de reforma tributária modernizadora, simplificadora, e que certamente levaria a economia nacional ao crescimento, uma vez que os setores produtivos da indústria, do comércio, esses setores seriam estimulados com uma redução do impacto tributário sobre o consumo e o aumento do impacto tributário sobre a renda, o que faria com que a roda da economia passasse a girar com mais força e energia, e certamente o governo a médio e longo prazo arrecadaria mais, sem comprometer o desenvolvimento econômico com uma carga tributária complexa e desestimuladora. Portanto, senhor presidente, eu sei que o meu tempo se esgotou. Eu agradeço até a condescendência. Álvaro, Vossa Excelência pode usar do tempo, até não temos mais oradores inscritos, na sequência vamos encerrar a votação, mas Vossa Excelência tem o tempo que quiser. Muito obrigado, presidente. Eu dizia que os compromissos das reformas foram ignorados. O tempo passa e nós estamos chegando ao período eleitoral e as reformas não aconteceram. Eu afirmava antes aqui desta tribuna, tantas vezes afirmei, que a nossa expectativa é que já na primeira semana de um novo governo se jogasse sobre a mesa do Congresso Nacional as reformas mais importantes para o país, a começar pela reforma política, matriz das demais reformas.
Evidentemente, há aqueles que imaginam ser responsabilidade do Congresso Nacional a reforma política. É sim responsabilidade do Congresso Nacional, mas certamente nesse sistema presidencialista de muito poder, que confere muito poder ao presidente da República, reformas de profundidade só ocorrem com a liderança do presidente. Por isso, eu sempre disse que gostaria de ver o presidente da República elegendo uma comissão de especialistas para a elaboração de uma proposta de reforma política que pudesse, conquistando o apoio popular, ser submetida ao Congresso Nacional para evitar o corporativismo inevitável. E é por essa razão que a reforma política não se faz, é por essa razão que não se confere à sociedade brasileira um modelo político compatível com as suas aspirações. O que discutimos sempre são remendos à colcha de retalhos. E nós estamos próximos de deliberarmos aqui no Senado, na próxima semana, na Comissão de Constituição e Justiça, e em seguida, aqui no plenário, uma reforma para o processo eleitoral que se avizinha. Não é uma reforma. Pode-se denominar um arremedo de reforma ou um remendo à colcha de retalhos. Nós estamos muito longe de discutirmos uma reforma política modernizadora do nosso sistema. E, evidentemente, as demais reformas também não ocorreram. A indagação que não pode faltar nessa hora, porque o Poder Executivo não encaminha o seu projeto de reforma tributária ao Congresso Nacional. Porque o Poder Executivo coloca dificuldades para a aprovação de uma reforma tributária. Nós sabemos que é difícil a convergência, é difícil o consenso, mas há que se deliberar sobre a mudança do sistema tributário brasileiro que está ultrapassado e que é um impedimento ao crescimento econômico. É por essa razão que o Brasil não cresce de forma compatível com as suas potencialidades. Nós desperdiçamos oportunidades e continuamos a ver o sofrimento da população, especialmente das camadas mais vulneráveis do nosso povo. O sofrimento de 19 milhões que não podem se alimentar, ou de mais de 100 milhões de brasileiros que se alimentam mal. O sofrimento de 15 milhões de desempregados, segundo as estatísticas oficiais, com as quais não concordo, porque o nosso desemprego é muito superior, é mais de 40 milhões de brasileiros. Se considerarmos o subemprego, a informalidade, chegaremos a 70 milhões de pessoas vivendo de forma insuficiente na informalidade. Por essa razão, não há como se conformar com o aprofundamento desse fosso que existe entre alguns e outros, entre muitos e alguns poucos, com as diferenças sociais, as desigualdades sociais incríveis em razão de negarmos oportunidades à maioria da população brasileira. Nós somos convocados às reformas, mas há algo que nos impede. O sistema é presidencialista. Não há como ignorar que, sem a presença forte do presidente da República, articulando o processo de reformas, elas não ocorrerão. Não há como nos iludirmos. Não há como vender ilusões numa hora como essa, anunciando reformas, prometendo reformas que não acontecerão. E olha, como disse há pouco o senador Oriovisto, é melhor que elas não ocorram se ocorrerem da forma como alguns pretendem. Nós não podemos, de forma alguma, esse é um entendimento modesto de quem estuda o assunto, mas não é especialista, nós não podemos desorganizar ainda mais o nosso sistema tributário, que já é desorganizado, que oferece insegurança jurídica, que é complicador e não simplificador,
que distribui muito mal os encargos, o ônus dos tributos pagos. Alguns pagam muito, outros pagam pouco e outros nada pagam, porque são obrigados a sonegar para sobreviver, sonegam para sobreviver. Então, nós não podemos desorganizar ainda mais um sistema tributário já desorganizado. Sinceramente, o Brasil continua a ser uma nação à espera de reformas. Continua a ser uma nação de privilégios das autoridades. Porque há aqueles que combatem privilégios durante a campanha eleitoral, mas não abrem mão dos seus próprios privilégios. E fica a impressão para a maioria do povo brasileiro que, ao invés de república, estamos sob a égide do império. Porque a imagem que prevalece é a de que as autoridades assumem o poder para preservar os seus privilégios, ignorando as necessidades maiores da população. E a cada processo eleitoral, e nós estamos discutindo o próximo processo eleitoral, os candidatos já se apresentam, a cada processo eleitoral há um ressuscitar de esperanças. É como se nós estivéssemos na antivéspera da mudança, porque o discurso eleitoreiro é o discurso da promessa, das palavras soltas ao vento. Eu quero ceder, eu vejo que o senador Eduardo Girão deseja uma parte com a concordância do presidente, eu quero ceder ao... Muitíssimo. Eu peço licença ao senador Eduardo Girão, 1 minuto. O senador Oriovisto Guimarães está online? Ele teve um problema para votar e gostaria de declarar o voto. Mas aí eu chamo na sequência o senador Oriovisto para declarar e nós encerramos na sequência. Senador Eduardo Girão, me perdoe. É muito rápido, senhor presidente, só para cumprimentar o senador Álvaro Dias, nosso líder do Podemos aqui no Senado Federal, a quem eu também já admirava antes de chegar aqui, né, pela sua história na política, a sua coragem, sua ousadia, a sua transparência. Eu queria apenas fazer uma colocação sobre o tema da reforma, da mini-reforma eleitoral que foi discutida ontem na CCJ, que tem a relatoria da nossa colega senadora Simone Tebet, e que essa PEC, que é a 28 de 2021, eu tive a oportunidade de fazer 3 emendas, senador Álvaro Dias. Inclusive, uma delas tem uma inspiração em um projeto seu, em uma iniciativa sua legislativa, que é a questão do fim da reeleição, né, no Executivo. A outra, que é a diminuição do número de parlamentares, caindo de 3 para 2 senadores, e de 513 para 370 e poucos senadores, deputados federais. E o outro é para que a gente tenha a possibilidade de ter candidatura avulsa, independente no Brasil. Eu acho que a gente fica muito amarrado a partidos e eu acredito que isso vai estimular a cidadania. Alguns países já adotam isso. Então, eu fiz essas emendas para a senadora Simone Tebet. Ontem ela se pronunciou, foi muito atenciosa, como sempre. Inclusive, manifestou a sua posição positiva em relação a 2 dessas propostas, mas que não daria tempo para se incluir, porque teria que voltar para a Câmara, mas está estudando a ideia, nós estamos estudando uma PEC paralela com relação a isso, de alguma forma. É um sonho que vai ocorrer, mais cedo ou mais tarde. Então, eu quero lhe parabenizar pelo seu pronunciamento e lhe agradecer também, porque foi uma inspiração sua. Alguns desses projetos eu já defendi aqui há muito tempo. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão, pela generosidade das suas palavras. Realmente, esse projeto de redução do número de senadores e deputados federais, nós apresentamos desde 99 e estamos reapresentando, a cada legislatura reapresentamos, e realmente não chegamos a deliberar.
Isto é lamentável, porque nós temos que enfrentar esse problema também. Cortar na própria carne é uma forma de oferecer exemplo para que o sacrifício possa ser exigido em determinadas reformas que são indispensáveis. Isso já ocorreu na Itália, já ocorreu na França, já ocorreu no Chile, e é preciso que ocorra também no Brasil. Não é só essa questão. Eu creio que os grandes problemas do país devem ser enfrentados. Nós estávamos nos referindo aí a desemprego, a fome, a inflação galopante, os preços sobem. Nós estamos verificando que a cada dia fica mais difícil a sobrevivência das camadas mais vulneráveis do país, e nós vivemos num país fantástico, com belezas naturais que fascinam a humanidade e com potencialidades econômicas que certamente despertam o interesse internacional. No entanto, nós precisamos mudar para que apenas o interesse, que não seja apenas o interesse de longe nas nossas potencialidades, mas que nós possamos atrair, sim, recursos internacionais para o desenvolvimento do nosso país. Eu creio que já abusei do tempo, presidente, quero agradecê-lo e aproveito a oportunidade também para cumprimentá-lo pela postura que tem adotado como presidente, restabelecendo conceitos que dizem respeito à nossa autonomia, à nossa independência, uma instituição que tem que ser independente, sim, em relação à interdependência dos poderes. Nós somos aqui uma casa de moderação, uma casa que não pode se constituir, e este é o discurso de sempre, né? O Senado não pode se transformar na chancelaria, é a casa revisora, a casa da maturidade política. Aqui se encontram líderes políticos de grande experiência, então, evidentemente, a responsabilidade desta instituição é enorme nesse quadro de crise institucional que vivemos, e o presidente Rodrigo Pacheco tem nos orgulhado com uma postura especialmente competente, não é? Acima de tudo, competente, com o seu talento e respeitando, evidentemente, os demais poderes, mas nos colocando no patamar que devemos estar, como uma instituição que é caixa de ressonância dos Estados brasileiros. Parabéns a Vossa Excelência, portanto, presidente Rodrigo Pacheco. Muito obrigado, senador.